Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 11. Bons estudos! Hortência! Hortência! Cheguei! Oi! Hortência! E eu acabei de vir do banco. 2 horas em pé naquela fila. Ai. Minhas pernas estão me matando. Você costuma sentir dores nas pernas depois de ficar parado muito tempo no mesmo lugar? Pois fique sabendo que isso não acontece só com você, não. Quer ver? Senhorita, por favor, diz pra gente, você sente dores nas pernas depois de ficar muito tempo assim na fila, de pé, muito tempo? Depois de um certo tempo, sim. Você sabe por que isso acontece? Eu acho que é devido a má circulação sanguínea. Penso que é o tempo que eu fico em pé, cansado. Olha, eu acredito que seja em função da circulação, né, sanguínea. Hoje, por causa do frio também, a circulação já fica um pouco menor. E o cansaço. Pessoa que não costuma se exercitar, tem uma vida muito sedentária, e aí quando fica de pé, o organismo sente uma diferença, né? Depende da idade, depende do... se a pessoa faz exercício ou não, né? Se ela costuma a ficar de pé ou correr, se ela ficar numa fila há muito tempo, ela não vai sentir grande coisa. Será que é isso mesmo? A ficar de pé ou correr, se ela ficar numa fila há muito tempo, ela não vai sentir grande coisa. Será que é isso mesmo? Olha, fique ligado, porque na teleaula de hoje você vai ficar sabendo por que a gente sente essa dor nas pernas quando fica muito tempo parado na mesma posição. Você vai conhecer o sistema circulatório, atualmente conhecido como sistema cardiovascular, a importância do coração, o que são e como funcionam os vasos sanguíneos e como o conhecimento do sistema cardiovascular pode ajudar a aliviar as dores nas pernas. Agora sente, relaxe, porque a nossa teleaula está começando. Sentar e relaxar é bom. Agora, ficar muito tempo sentado, no entanto. Isso porque a permanência na mesma posição por longos períodos costuma dar trabalho extra para o sistema circulatório. Você conhece o sistema circulatório, né? O sistema circulatório tem várias funções. Ele realiza a circulação sanguínea, distribui alimento e oxigênio às células, retira resíduos celulares como o gás carbônico e transporta calor. Quando a temperatura do meio está... O sistema circulatório transporta calor dentro do corpo. E na nossa primeira teleaula, você também aprendeu que o sangue transporta oxigênio e glicose às células. E que as células devolvem ao sangue o gás carbônico. Você se lembra do nome desse processo? Na respiração celular, o oxigênio queima a glicose. O resultado é a liberação de energia além de água e gás carbônico. É isso aí. O nome do processo é respiração celular. Agora vamos conhecer melhor o sistema circulatório. Ele é formado pelo coração e vários tubos chamados de vasos sanguíneos. O coração funciona como uma bomba. Ele é o principal responsável pela circulação do sangue. O sistema circulatório também é formado por 3 tipos de vasos sanguíneos: as artérias, as veias e os capilares. Os capilares são tubos muito finos, não dá para ver a olho nu. Como eles têm paredes extremamente finas, podem trocar substâncias com os tecidos. São eles que levam o alimento e o oxigênio e retiram gás carbônico e resíduo. As artérias e veias são responsáveis eles que levam o alimento e o oxigênio e retiram gás carbônico e resíduo. As artérias e veias são responsáveis pelo transporte de sangue. Elas têm as paredes espessas, o que impede a passagem de substâncias através delas. A diferença entre artérias e veias é o sentido do fluxo do sangue. As artérias sempre levam sangue do coração para outros órgãos do corpo. As veias sempre levam sangue dos órgãos para o coração. Numa pessoa em pé, o sangue precisa ser transportado do coração
para as pernas. Quem faz esse transporte são as artérias. Depois, o sangue precisa voltar das pernas para o coração, pelas veias. Em qual desses dois casos será que o transporte é mais difícil? E por quê? Aí eu acredito que seja das pernas pro coração. Das pernas pro coração. Das pernas para o coração. Você saberia mais ou menos dizer por quê? Por causa da força da gravidade. Porque eu acho que quando a gente anda, né, quando você pisa, você bombeia o coração, você bombeia o sangue pro coração, vai mais rapidamente. Força de gravidade. Devido à força da gravidade, imagina. Quando o sangue vai do coração para as pernas, ele conta com a ajuda da força da gravidade. Agora, quando o sangue vai das pernas... Quando você sopra a bexiga, como as paredes dela são elásticas, ela expande. Agora, Camila, empresta o canudinho. Pode soprar. Quando você sopra o canudinho, como as paredes dele são rígidas, ele não expande. Agora, fique ligado para ficar sabendo o que canudinhos e bexigas têm a ver com veias e artérias. As paredes das veias são elásticas, como as paredes dessa bexiga. Quando o sangue é transportado pelas veias, ele faz pressão sobre as paredes do vaso, que se expande como uma bexiga. Se as paredes das veias fossem rígidas como este canudo, o sangue não se acumularia. Agora você deve estar se perguntando, mas não existem meios para evitar o acúmulo de sangue nas veias? A resposta é, existem sim. Vamos ver alguns. Quando eu servi o exército, eu tinha que ficar em pé durante muito tempo. Para evitar o acúmulo de sangue nas veias? A resposta é, existem sim. Vamos ver alguns. Quando eu servi o exército, eu tinha que ficar em pé durante muito tempo. Aí arranjei um jeito de ajudar o sangue a subir das pernas para o coração. Sabe o que eu fazia? O quê? Contraía os músculos da perna. E funcionava, viu? E eu coloquei essas meias elásticas. Elas fazem pressão nas pernas e melhoram a circulação sanguínea. Maravilha, hein? Pelo jeito, não só a contração muscular, mas também as meias elásticas ajudam as veias a levar o sangue até o coração, né? Mas como? A pressão exercida por essas meias elásticas comprime as veias localizadas nas pernas. As contrações dos músculos dos braços e pernas comprimem os vasos neles encontrados, empurrando o sangue em direção ao coração. Quando a posição das veias e a ação da gravidade não favorecem o transporte de sangue, como nas veias situadas nas pernas, pode ocorrer o acúmulo de sangue nesses vasos. A força da gravidade age de modos diferentes no transporte de sangue. Numa pessoa em pé, o sangue se acumula nos vasos das pernas, dificultando o seu retorno ao coração. E mais tarde, o transporte para o cérebro. Veja o que pode acontecer. O que foi? O que foi? Não sei, me deu uma tontura. Deita aqui, deita um pouquinho aqui, deita. A cabeça. Viu só? O sangue acumulado nas pernas dificulta o seu retorno ao coração e posterior transporte para o cérebro. Pode dar tontura e até um desmaio. Numa pessoa deitada, a distribuição do sangue será semelhante nos vasos sanguíneos da cabeça, peito, membros. Isso porque o coração fica no mesmo nível que os pés e a cabeça. Sabia que quando uma pessoa sofre um desmaio, é recomendável que ela seja mantida deitada por um certo tempo para que o sangue possa chegar ao cérebro com mais facilidade? Para o sangue fluir com mais facilidade, além do auxílio da contração muscular, nós temos válvulas que se situam nas paredes das veias. As válvulas se abrem para permitir que o sangue flua em direção ao coração. Quando o sangue tende a fluir na direção contrária ao coração, as válvulas... O mau funcionamento das válvulas pode ocasionar a formação de varizes, que frequentemente podem ser vistas sob a pele. Nós já vimos nesta teleaula que quando uma pessoa fica em pé por muito tempo, o sangue se acumula nas veias das pernas. O sangue acumulado pressiona ainda mais as paredes das veias, que se dilatam. No entanto, as válvulas das veias não aumentam de tamanho. Assim, as válvulas não mais se fecham completamente. Ficam incapazes de bloquear o fluxo de sangue na direção contrária ao coração.
Vamos ver agora como tudo isso acontece na prática. Este é o Enéas. Enéas está aposentado e faz bico como homem sanduíche. Enéas passa o dia todo em pé, parado, sem contrair os músculos nem usar meias elásticas. A falta de contração dos músculos leva a um acúmulo de sangue nos vasos. Esse acúmulo aumenta a pressão exercida pelo sangue nas paredes das veias. Aí, o plasma deixam de receber nutrientes. Sem nutrientes, os músculos ficam fracos e doloridos. Além disso, por ficar em pé por muito tempo, as válvulas das veias das pernas de Enéas estão funcionando mal. Isso também faz o sangue se acumular. E o resultado é... varizes. Oh, meu Deus do céu. Fique agora com a nossa revisão. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a força da gravidade numa pessoa em pé causa acúmulo de sangue nas veias das pernas. Quando a pessoa está em pé, as veias das pernas transportam sangue contra a ação da gravidade. As paredes das veias são elásticas, por isso, há uma tendência a ocorrer acúmulo de sangue nesses vasos. As válvulas das veias evitam o acúmulo e ajudam o transporte do sangue numa única direção. Quando não funcionam corretamente, podem ocorrer as... ajudam o transporte do sangue numa única direção. Quando não funcionam corretamente, podem ocorrer as varizes. A contração dos músculos comprime as veias localizadas entre eles. Quando uma pessoa fica em pé por muito tempo, a falta de contração dos músculos e o mau funcionamento das veias pode dar dor de pernas. Se você tem que pegar muita fila, ou se tem uma profissão que te obriga a ficar de pé durante longos períodos, você já sabe o que vai acontecer. Dores nas pernas. Por isso, sempre que você puder, coloque as pernas para cima, contrai os músculos e aproveite para dar uma lida no seu livro de biologia. Até a próxima! Fala, galera! Vem cá, você é professor e acha que só dá pra dar aula na escola? E se eu te disser que você não precisa de muito pra continuar ensinando seus alunos em casa? Então